Queridas e queridos, voltando com o nosso Max Weber, tem um outro conceito onde Weber sempre é muito lembrado, tanto nas provas como na questão acadêmica e por aí vai, né? Que é o conceito de Weber de dominação legítima. O que ele está falando sobre dominação legítima? É como que as pessoas recebem e, vamos dizer assim, legitimam, ou seja, permitem serem dominadas. Esse termo dominado, ele pode parecer um tanto quanto forte, mas é a forma que as pessoas aceitam uma liderança. E como que essa liderança, ela se coloca para as pessoas e ela é então, como o próprio nome já diz, legitimada por elas. Para Weber, também existem 3 formas de dominação legítima. A primeira é a dominação legal racional. A segunda é a dominação tradicional e a terceira é a dominação carismática. O que seria então a legal racional? É aquela que é colocada a partir da ideia de burocracia. E eu vou dar um exemplo bem simples, ou melhor, 2 exemplos bem simples. Quando você aceita um emprego ou entra numa instituição de ensino, seja escola ou seja faculdade. Quando você entra numa empresa, num emprego, existem várias regras, várias leis. Você tem desde horário de trabalho, salário, seu cargo lá dentro, né? Então vamos pensar um pouco também na questão da burocracia que o Weber coloca. Você é contratado por um determinado cargo, você vai ter que obedecer um gerente, um coordenador. Muitas vezes você também vai ter que ter controle sobre outras pessoas, e então você aceita essa dominação. Mesma coisa quando você entra numa instituição de ensino, né? Vai entrar lá na faculdade, você sabe que vai ter aulas de manhã e de tarde alguns dias, você vai ter provas, você vai ter avaliações, vai ter que tirar uma média mínima. Tudo isso é um tipo de dominação a qual nós aceitamos, por isso que ela se torna legítima. A dominação tradicional, ela está ligada à própria ideia de tradição, que é muito comum dentro de círculos religiosos, por exemplo. Os católicos têm lá a figura do Papa, né, que é algo mais tradicional que o Papa. Talvez a figura mais tradicional que ainda exista no Ocidente, já está aí há 2000 anos, bem dizer. É um exemplo, mas isso não é apenas na igreja católica. Quando você vai numa igreja que tem um pastor, por que você escuta o pastor? Porque existe toda uma tradição que diz que aquela pessoa é uma pessoa que tem determinadas vantagens ou até mesmo determinados poderes. E a dominação carismática, o próprio nome também já diz. Parte do quê? Parte do carisma da pessoa. A dominação carismática nós podemos observar, por exemplo, em artistas. Por que as pessoas gostam tanto de um time que tem um jogador? Agora usei, né, um atleta, mas atleta e artista, celebridades, vamos colocar assim para ficar mais claro. Eu gosto de tais músicas porque eu gosto do cantor. Isso é um exemplo de dominação carismática. Desses vão dizer, o Ferrari, mas e a questão da política? Vejam, esses 3 tipos, eles não estão necessariamente isolados. Uma dominação, ela pode ser burocrática, né, legal, racional, e também ela pode ser carismática. Aí nós temos, por exemplo, aquilo que nós chamamos de fenômeno do populismo. Poxa, eu voto no fulano, e aí o governo, o Estado é uma dominação burocrática, porque nós temos leis, nós sabemos o que nós podemos, o que nós não podemos fazer, o que nós temos liberdade para fazer, só que ao mesmo tempo nós escolhemos lideranças baseadas no quê? Baseadas na ideia do carisma. Ou até mesmo, em alguns casos, até pode ser na ideia de tradição. Esse cara sempre esteve aí, ele sempre fez coisas boas, meu pai votou nesse cara, meu pai e minha mãe votavam nesse partido, eu vou votar também. Veja como esses tipos de dominação eles podem ser interligados, mas eles também podem ser observados de forma diferenciada. É uma característica também da liderança carismática ainda, a ideia, vamos dizer assim, de superabilidades da pessoa, de características extraordinárias. Então, nossa, esse sujeito ele é um líder natural, ele tem uma grande eloquência, ele discursa bem. No caso da religião, por exemplo, ele tem até mesmo alguns dons sobrenaturais. O Weber ele analisa tudo isso e categoriza dessa forma. Outro conceito-chave do Weber também, que é fundamental, é a ideia de desencantamento do mundo. O que é esse desencantamento? Ali quando nós temos a questão do iluminismo na Europa, o desenvolvimento já renascimento, iluminismo e aí por diante, o Weber vai dizer o seguinte, olha, o mundo ele deixa de ser um lugar encantado, mágico, vamos dizer assim, para ser entendido de forma racional. Então, quando nós temos a explosão da revolução científica, Weber passa a enxergar esse processo que ele chama de desencantamento do mundo, que está ligado diretamente a 2 outros ideais, que é o ideal da secularização e o ideal do racionalismo. Então, vamos usar como exemplo como que o ser humano ele lidava
com a questão das estrelas. A partir de uma análise, vamos dizer assim, rudimentar, se enxergavam as estrelas, a mudança das estações do ano, a altura do Sol, a altura da Lua, e sabia-se que então ia ficar mais frio, ia ficar mais calor, poderia vir a chover e assim por diante. Só que em muitas sociedades, isso sempre foi encarado como o quê? Como os deuses mostrando o que estava por vir. Olha, até a questão das constelações, né? O leão lá tá mais próximo do trópico de Câncer, então os deuses estão mostrando que está para vir um tempo X ou Y dentro das condições climáticas, então nós temos que plantar, ou então é hora de colher o plantio e assim por diante. Já quando chega o processo da revolução científica, o que acontece? Nós passamos a entender esses processos como ordens da natureza. Aí a gente entende que os movimentos dos astros, o movimento de rotação da Terra, a translação da Terra, e embora a gente saiba, claro, que a partir de determinados pontos e movimentos e localizações das estrelas mudam as estações do ano, mas não são as estrelas que mudam as estações do ano, né? Isso vocês estudam lá muito bem na geografia, a gente sabe que é próprio da movimentação da Terra. Então isso é um exemplo de desencantamento. E da mesma forma que isso atinge as ciências da natureza, isso também atinge as ciências humanas. Porque antes se acreditava o que? Se acreditava que um bom líder era aquele que era enviado por Deus, que era abençoado por Deus. Hoje nós já não enxergamos mais a necessidade dessas características. Embora que nós também, né, dentro da dominação carismática, não deixamos de enxergar algumas dessas características. Mas, por exemplo, hoje no Ocidente, no mundo político, não se aceita mais essa coisa do enviado por Deus. Busca-se, ao menos na teoria, pessoas competentes, pessoas que conheçam a lei, pessoas que saibam gerir, gerenciar, ou seja, é um mundo muito mais burocrático e muito menos encantado, muito menos mágico. Esse é o processo de desencantamento. Tanto que aí, como eu falei para vocês, vem um outro fenômeno importante que é o fenômeno da secularização. O que é a secularização? Antes nós tínhamos ideais que eram promovidos pela religião e que continuam sendo bons ideais. Só que o que acontece? Agora a religião ela não pode mais explicar o mundo. O que tem que explicar o mundo é a razão. Então nós deixamos de prestar atenção nesses ideais que são religiosos, mas continuamos com esses ideais numa esfera civil. Esse movimento se dá especialmente a partir de um filósofo chamado Immanuel Kant. Por que a gente vê isso em Kant? O Kant vai dizer que todo ser humano tem uma dignidade intrínseca, ou seja, que todo ser humano é digno, tanto que é ali aquilo que a gente tem como base dos direitos humanos na contemporaneidade. Só que antes de Kant, por que se entendia que o ser humano era valioso? Exatamente pela visão cristã de que Jesus morreu por todos. Então, se Jesus morreu por todos, isso significa que toda a vida importava. Toda a vida é importante? Sim, toda a vida é importante. Isso já se pensava lá numa sociedade cristã. Só que agora nós não podemos mais medir esses parâmetros por serem cristãos, porque eles são parâmetros que também têm que valer para os não cristãos, já que toda a vida humana é importante, independente da crença. Então, esse sentido cristão de proteção à vida, ele perde o verniz cristão e ganha um verniz social. Vou usar um outro exemplo para ficar um pouco mais claro. O próprio conceito de democracia que nós temos hoje. O sistema de democracia, de votos, como nós temos, ele tem sua origem nas igrejas protestantes pós-reforma. Porque quando acontece a reforma protestante na Europa, as igrejas, quando falo igrejas, as comunidades locais, as paróquias, elas se desvinculam do catolicismo. Então quem que passa a decidir sobre as regras internas de cada igreja? Os membros daquela igreja. E passam a decidir como? Com votações. Esse sistema ele vai começar a aparecer de uma forma mais contundente onde? Lá na fundação dos Estados Unidos da América. Quando os primeiros europeus chegam lá para se estabelecer no ano de 1620, eles são protestantes. São os famosos puritanos, né? Os pais fundadores puritanos, lá aquela coisa toda. E eles vão se organizar lá nos Estados Unidos a partir dessa noção. Olha, todo mundo aqui tem direito a votar no que a gente vai fazer. Só que de repente o que acontece? Lá começam a chegar outras pessoas que não necessariamente são apenas protestantes. Aí esse ideal de democracia direta, onde todo mundo vota, que é diferente do modelo grego, porque lá na Grécia era somente o homem, livre, maior de 18 e filho de atenienses, lá não, lá é todo mundo. Então esse modelo de democracia, ele nasce nas igrejas, novamente, dentro desse conceito de que todo mundo é digno, só que ele passa para um campo civil.
Esse processo de perda das referências religiosas para a criação de referências humanas e civis, vamos colocar assim, é chamado pelo Weber de secularização, que é um conceito chave para entender a história do Ocidente como um todo, tá, gente? E aí, por último, mas não menos importante, tem um outro conceito de Weber que está na sua, talvez, obra mais conhecida, que é, inclusive, essa aqui, ó, tá? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O que Weber vai fazer nessa obra? Ele vai explicar o surgimento do capitalismo de uma forma diferente de Marx. Porque Marx dizia que o capitalismo ele surge a partir do acúmulo de capital dos ingleses ao longo do século XVIII. Só que Weber vai dizer assim, espera, acúmulo de capital, comerciantes, isso já existiu na Roma Antiga, isso já existiu na China, e por que não surgiu então o capitalismo como nós conhecemos hoje em Roma ou na China, ou em qualquer outro lugar do mundo onde houvesse comércio e gente rica a partir do comércio? Porque daí Weber vai dizer o seguinte, faltou um componente cultural ali dentro. E qual componente cultural é esse ao qual Weber dá tanta importância? O calvinismo. Então cuidado, porque o capitalismo para Weber não vem só da reforma, não vem do luteranismo, vem do calvinismo, porque o calvinismo tem dentro de si a ideia do componente da predestinação. O que era isso? A predestinação dizia o seguinte, que o ser humano, a pessoa quando nascia, Deus já sabia, tá salvo ou não tá salvo, pronto, tá predestinado. E não havia nada que a pessoa pudesse fazer para mudar essa condição. Dependia apenas daquilo que seria um mistério de Deus. Só que o que acontece? Essa possibilidade, ela gera angústia no ser humano. Por que gera angústia? Putz, e agora? Como é que eu sei se eu tô salvo ou não tô salvo? Será que eu vou pro céu ou eu vou pro inferno? Então, segundo o Calvino, e aqui nós temos que cuidar para não confundir com alguns conceitos atuais, mas segundo o Calvino, a pessoa saberia, ou pelo menos ela teria um pouco mais de conforto em relação à sua condição espiritual, se a ação religiosa dela gerasse frutos. Só que acontece, a partir da reforma, o que é a ação religiosa? A ação religiosa é o meu trabalho. Tudo aquilo que eu faço, isso já é Lutero quem diz inclusive, tá? Mas não é a mesma coisa que Calvino. Calvino aproveita esse conceito de Lutero. Porque então o que Lutero dizia? Lutero vai dizer que todo mundo é sacerdote. Ele vai dizer que não é mais somente o padre, o papa, não. Todo mundo é sacerdote e todo mundo tem que professar a sua fé. Aí tem uma historinha lá, né, do Lutero, que diz que um sapateiro chegou para ele e falou assim, ô Lutero, eu sou um simples sapateiro, como que eu posso servir a Deus? Aí Lutero falou o seguinte, faça o melhor sapato possível ao preço mais justo possível. Porque o que acontece? Se você é um sapateiro e faz um sapato ruim, você está enganando o próximo. Isso não é uma atitude cristã. Se o teu sapato custa 5 para ser feito e você vende a 50, você também está enganando o próximo. Você não precisa vender a 5, claro, mas você tem que ter ali um lucro mínimo para que você possa viver bem. Então, a partir do meu dom, a partir da minha ação junto à sociedade, assim eu professo a minha fé. Por isso que hoje nós chamamos o trabalho de profissão, porque é exatamente a minha profissão de fé. Ou eu fazendo um bom trabalho, eu estou professando a minha fé para com a sociedade. Que é outro conceito, vejam só, que foi secularizado também. Hoje nós perdemos essa referência religiosa da profissão e temos uma referência muito mais mundana de fato. Só que do que o Calvino vai dizer? Porque no Lutero não existia isso de predestinação. Tá? No Lutero não era assim. Para Lutero bastava você crer em Cristo, na morte e ressurreição, que pronto, estava salvo. Mas para Calvino não. Para Calvino, Deus que já dizia, ó, você está salvo, você não está salvo. Então o que acontece? Para eu ter certeza da minha salvação, eu teria que observar os frutos da minha profissão de fé. Ou seja, se ao realizar a minha profissão eu estou sendo frutificado, e o que a gente entende a partir disso? Eu estou ganhando dinheiro, significa que Deus está se agradando daquilo que eu estou fazendo. Num primeiro momento, ok, né? Vai por aí. Só que daí começa a ocorrer um processo que o Weber chama de racionalização. Porque vejam, imaginem vocês lá o sapateiro. Num dia ele faz 2 pares de sapato. E aquilo ali não tá dando para ele ganhar muito dinheiro, ele ganha um pouquinho só, porque 2 pares de sapato, que sai um par de sapato por dia. Aí ele começa a bolar formas de fazer mais pares por dia e, consequentemente, ter um maior fruto do seu trabalho. Então ele faz lá uma bancada nova, por exemplo, com as ferramentas mais bem organizadas, que permite que ele trabalhe mais rápido e em vez de 2 pares, ele produza 3 pares por dia.
Aí ele bola uma outra forma de otimizar seu tempo. Ele acorda 1 hora mais cedo, dorme 1 hora mais tarde, já deixa o couro cortado e ele consegue fazer 4 sapatos por dia. O que nós estamos observando aí, gente? É o processo de racionalização. Ou seja, eu estou racionalizando a forma que eu vivo, desde até a hora que eu acordo, a hora que eu durmo, eu passo a fazer meu almoço no dia anterior para não precisar parar para o almoço. Estão entendendo? Eu estou tendo ali nesse processo de racionalização exatamente as bases daquilo que séculos mais tarde eu vou chamar de Fordismo, de Toyotismo. E tudo isso em busca do quê? Do lucro. Só que cuidado, tá? Não confundam o calvinismo com teologia da prosperidade. Porque então qual que era o objetivo desse lucro? Não era gastar dinheiro, não era ser opulento, fazer festas, porque afinal de contas o cara lá, na época do Calvino, ainda era um religioso, tinha uma vida humilde, uma vida digna, aquela coisa toda. Então o objetivo desse dinheiro que ele ganhava só tinha um só objetivo, que era fazer mais dinheiro. Porque ele pegava aquilo e investia em novas formas de conseguir ter mais fruto do seu trabalho e assim aquela segurança em relação a estar salvo ia crescendo dentro dele. É ali que o Weber vê a gênese ou o início do capitalismo. Porque vejam, quem é capitalista por excelência? Ser capitalista não é ser rico, gente. Ser capitalista é ter a capacidade de gerar cada vez mais dinheiro. São duas coisas bem diferentes. Se alguém recebe uma herança, por exemplo, né, ganha lá um dinheirão, e aí vai lá e gasta tudo, esse cara não é um capitalista. O capitalista é aquele que ganha dinheiro e que a partir desse dinheiro ele ganha mais dinheiro. Que seria a visão que nós temos hoje quase aí do empreendedor, do empresário e assim por diante. Então esse conceito de Weber, ele também é fundamental. E é um conceito bastante complexo, nós temos que tomar cuidado. E que costuma também aparecer aí em uma prova ou outra quando se pensa em Max Weber. Né? E Weber, como falei para vocês, ele enxerga isso onde? Ele enxerga isso a partir da Reforma Protestante. Certo, queridos? Foi bastante coisa, né? São os 3 pensadores, tem algumas teorias mais densas, outras mais simples. Espero que tenha elucidado algumas questões. Deem uma boa olhada também no resumo e não esqueçam, claro, então, de trazer as dúvidas de vocês, tá bom? Grande abraço e até mais!